No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ao amanhecer de hoje, o silêncio da tranquila Rua Marechal Deodoro, em Lagoa Dourada, foi interrompido pelo som do coro da igreja, chamando atenção para o velho sobrado azul claro. Desde cedo, ele tinha escutado esse cantor de matinais, e hoje não era diferente. José Ferreira, nascido em 1950, na pequena vila de Vale Verde, no interior de Minas Gerais, faleceu às 6h23 da manhã, aos 85 anos, após uma vida cheia de dedicação aos mais fracos. Seus olhos, que tantas vezes iluminaram as vidas das pessoas, agora estão fechados para sempre, mas seu legado vive em muitos corações. José cresceu no meio da natureza, cuidando de seus irmãos mais novos e ajudando os vizinhos na colheita. Aos 14 anos, ele se mudou para São Paulo, onde começou a trabalhar como aprendiz de ferreiro. Durante esses tempos, José descobriu seu amor pela educação e decidiu voltar ao ensino médio, seguindo carreira como professor. Em 1973, ele se graduou em Ciência da Educação na Universidade Federal de São Carlos e, desde então, dedicou sua vida às crianças. Ele foi professor de física por mais de 30 anos, formando muitos alunos que se tornaram cientistas e professores. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Além da carreira, José era um homem simples. Ele gostava de cortar lenha no quintal, ouvir vinil antigo e cuidar das plantas em seu jardim. Ao longo dos anos, ele comprou uma casa na Rua Marechal Deodoro, em Lagoa Dourada, que ficou conhecida como Cantinho de Física. Ali, ele abriu suas portas aos jovens que precisavam de orientação e ajuda. Em 2015, José sofreu um golpe financeiro significativo, mas isso não o impediu de seguir adiante. Ele continuou ensinando em sua casa, mesmo sem salário. Seus alunos continuaram a vir, agradecidos pelo conhecimento e carinho que receberam dele. Em 2017, José perdeu sua esposa, Maria, após 40 anos de vida juntos. O coração quebrado, ele continuou ensinando, sabendo que Maria o ajudaria de alguma forma. Ele nunca esqueceu das palavras dela: viva sempre por aqueles que precisam. Em 2019, José foi homenageado com a Ordem da Amizade pelo governo do estado de São Paulo. No discurso, ele agradeceu ao povo de Lagoa Dourada e aos seus alunos por terem mantido-o vivo e motivado. José Ferreira foi lembrado em todo o país, com programas na Rádio Nacional e televisão aberta dedicando espaço para sua vida e legado. No telejornal da Globo, foi mostrada uma matéria sobre sua trajetória e como ele mudou a vida de muitos jovens em Lagoa Dourada. Em seu leito de morte, José sonhou com uma noite no velho sobrado, ouvindo a rádio de pilha ao lado da janela. Ele se lembrou de sua esposa Maria e como eles ouviam aquele mesmo som em seus tempos de juventude. José Ferreira faleceu, mas suas palavras e caridade continuarão vivas entre aqueles que ele ensinou e amou. Ele foi um professor, pai adotivo, irmão e amigo para muitos. E hoje, a Rua Marechal Deodoro, em Lagoa Dourada, nunca mais será a mesma sem o Cantinho de Física. Ele deixou um legado que jamais será esquecido e uma luz que sempre brilhará na história de Lagoa Dourada. Ela faleceu ontem, em seu lar querido. Catarina Ferreira, uma mulher que viveu em harmonia com a natureza e seus amigos, deixou uma marca duradoura na vida de todos que a conheceram. Catarina nasceu em 1954, num pequeno povoado chamado Vale Verde, no interior de Minas Gerais. Criança brava e curiosa, passou as tardes explorando as serras próximas à sua casa, coletando flores e cuidando dos animais domésticos. Em 1978, aos 24 anos, ela se formou em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais,
onde desenvolveu seu amor pelas plantas e pelo meio ambiente. Em seguida, dedicou-se à vida acadêmica como professora da educação superior, ensinando ciências naturais por mais de 3 décadas. Ao longo desses anos, ela foi reconhecida como uma líder e defensora da preservação do meio ambiente, tendo recebido diversos prêmios e homenagens pelo trabalho desenvolvido na área. Em 2010, Catarina foi agraciada com a Ordem do Mérito Cultural pela Fundação Cultural de Minas Gerais por sua dedicação à preservação da biodiversidade brasileira. Catarina era também uma mulher generosa e carinhosa. Em suas horas livres, cuidava dos animais abandonados em sua comunidade, mantendo um abrigo em seu quintal. Ela era conhecida por suas deliciosas receitas de frutas e ervas cultivadas no seu próprio jardim, que sempre compartilhava com os vizinhos. A tragédia chegou quando perdeu seu marido, um incrível músico, em um acidente de carro em 2018. A partir daquele momento, sua vida mudou radicalmente. Mas Catarina foi forte e continuou a dar muito para a sociedade. Catarina Ferreira foi uma mulher exemplar e será lembrada por suas incontáveis conquistas na preservação ambiental, por seu compromisso com o ensino superior e pela bondade que sempre compartilhou com seus amigos e conhecidos. Será lembrada pela voz do pau da varanda, onde cantava ao lado de sua mulher amada, pelas toalhas de croquet que cobriram a mesa de família em suas festas, pelo aroma das flores que cuidou por toda a sua vida, e pela dedicação às plantas nas janelas de sua casa, onde sempre havia luz e esperança. Ela foi uma mulher verdadeiramente inesquecível. O sol da Bahia abraçava o céu, enquanto Selton Mello, com a sonhadora expressão dos seus olhos azuis turbulentes, bebia um café na praia de Itsandoia. A brisa caribeia embalou as ondas e suas memórias, como os pedaços de ouro esparramados pelo mar. Era aquele tipo de manhã em que o vento traía o sabor do futuro e o passado se vestia com as cores da vida. Aquele jovem menino de Porto Alegre, que sonhava com teatro, agora era um ator consagrado e, por isso, uma espécie de bruxo das artes, capaz de fazer seco a fogo, de transformar palavras em imagens, sentimentos e movimentos. Era um mistério encarnado, que empolgava as massas com o som de suas vozes, os gestos silenciosos, as paixões invisíveis, e que, ao mesmo tempo, levava as gentes para dentro da sua alma, para descobrir a essência do ser. Naquele dia, Selton bebia o café pensando em suas inúmeras personagens. Cada uma delas era um mosaico de cores, de sons e de luzes que se entrecruzavam no seu interior. As sombras das florestas da Amazônia, o grito do mar ao sul, a samba carioca, tudo isso se confundia em sua alma. Ele era um homem de múltiplos mundos, capaz de caminhar pelos caminhos mais distantes do coração e encontrar o sol nascente da verdade. O ator, cujo talento e versatilidade eram admirados em todo o Brasil, sabia que a vida é um palco infinito e que cada papel é um desafio a ser superado. E ele fez isso com habilidade, coragem e amor. Era uma espécie de música que ele cantava ao longo da sua vida. Uma música cheia de alvorada, de lágrimas, de risadas, de esperança, de raça, de paixão e de liberdade. Aquele jovem menino, que sonhava com teatro, tornou-se um homem que construiu seu destino, uma vez que percebeu que a vida é palco e todos somos atores. E em cada papel, ele deixou sua marca. Eles são seus filhos, suas crianças, suas vozes, suas paixões, seus sonhos, e por isso, ele viveu a vida múltiplas vezes, sentiu a dor múltiplas vezes, teve o amor múltiplas vezes. E tudo isso enquanto se transformava em cada uma delas, enquanto se dizia não, e então dizia sim, enquanto sentia o amor, a tristeza, a esperança. E foi assim que Selton Mello se tornou mais do que um ator. Foi-se uma lenda brasileira, uma história de vida, uma prova da força humana e da capacidade de amar e de sofrer, em nome do arte e do amor. E, ali, naquele dia, no seu café da manhã, ele sorriu ao sol, pois sabia que sua vida foi, é e sempre será uma obra-prima. Nas alturas daquele sol de Minas, onde a terra se abre em vastas ondas de verde e azul, surgiu uma criança cujo coração latia ao ritmo das notas que o mundo ainda não ouvia. Selton Mello nasceu no coração do Brasil, num lugar chamado Passos, onde os sonhos têm corpo e a vida é cantada em tons suaves e vibrantes, como uma promessa de amanhã. A casa em que ele nasceu era um abrigo para as artes, um santuário para o imaginário fértil do menino. A mãe ensinou-o a ver o mundo através dos olhos da poesia,
o pai, a buscar força e determinação em cada palavra escrita. Juntos, compuseram um canto de liberdade e amor pela cultura que se reflete, ainda hoje, na voz e nos olhos do ator. Nas tardes de sol e vento, Selton escutava o barulho das ruas de Passos, onde a música dos futebolzinhos e as risadas das crianças faziam a vida brilhar. A cada história contada aos avós, cada figura desenhada para os primos, uma lágrima de esforço e amor se fundia com o sangue do menino. A casa, um elo entre o passado e o presente, foi um refúgio para seu sonho. Lá, a paixão pela arte e pela educação não poderia ser mais que uma realidade a ser cultivada e amada. Era o berçário de um talento que, anos mais tarde, brilharia em palco, no cinema e na televisão. A família simples de Passos, onde o respeito e o carinho se faziam presentes diariamente, foi a base para o desenvolvimento do jovem ator. E o céu, com seus tonalidades vibrantes de azul, protegeu cada passo que ele tomou na direção dos sonhos. E assim, como uma planta que brota da terra e se estende para o céu, Selton Mello cresceu nessa terra abençoada, saindo do berço da família para conquistar o mundo com sua arte. E hoje, suas histórias são contadas em todo o Brasil, enquanto a cidade de Passos se orgulha de seu filho ilustre. Selton Mello, meu querido Selton Mello, o selvagem da terra mineira, cujo coração batia com o ritmo do samba em sua alma, zelador de um sonho que nunca caiu, até os cantos mais distantes dos horizontes cariocas. Aquele que veio como um náufrago, em busca das ondas douradas da fama e da glória, desembarcando nas areias do Rio de Janeiro, com a esperança fervorosa de encontrar o tesouro escondido na beira-mar do tempo. Aquele verão, aquela juventude, tão agitada e viva como as ondas do mar, é uma memória que nunca morre, mas vive em cada pétala da vida, resplandece no brilho das olhas, como o sol nascente sobre a cidade maravilhosa. Era um mundo de ilusões, onde cada pé dava uma esperança, cada coração uma sonha, e cada sonho, um caminho para a imortalidade. Ele chegou à capital carioca com um coração cheio de vontade e um cérebro empolado por conhecer as artes da vida, como se fosse uma pintura que ele queria criar com suas próprias mãos e almas. Ele era mais um sonhador, um garoto do sertão que veio à cidade, buscando tesouro escondido no coração das ruas, nas sombras da vida, nos olhares de quem passava pela rua e nos murmúrios dos marujos. Selton, meu querido Selton, aquele que lutou com fé e força, foi mergulhado no aprendizado da atuação, como se fosse uma saga de amores e desamores, onde ele era o herói, o protagonista, o sonhador que queria ver seu nome esculpido nas estrelas. Participou de testes, frequentou oficinas e encontrou mentores que o ajudaram a desenvolver sua sensibilidade artística. Mas não foi fácil, amigo, aquela jornada, cheia de desafios típicos do início da carreira. Era como se ele estivesse nadando em um oceano infinito, onde as ondas eram altas e os ventos fortes. Mas a sua força, a sua determinação, era maior que todas as tempestades que podiam atrapalhá-lo. Mas ele destacou-se rapidamente pela intensidade de suas interpretações, como se a vida fosse uma pintura e ele quisesse mostrar tudo, tudo que sentia em cada um dos seus gestos, cada um de seus olhares, como se cada palavra dita com a força do coração fosse uma nota mais alta no canto da vida. E o carisma natural que atraía público e colegas era como a luz do sol nas suas olhas, uma aura de amor e confiança que emanava dele, um brilho que deslumina todos os que o cercavam, como se ele fosse uma estrela que desceu do céu para ensinar aos outros como viver, como amar e como ser uma pessoa. Oh, Selton Mello, meu querido, você é o mar, você é a terra, você é um sonho realizado em cada um dos seus gestos. Você é a vida, a música, o futuro de todos nós. Você é aquele sonhador que veio da terra mineira às margens do rio e que deixou seu nome esculpido nas estrelas para sempre. Selton Mello, um nome que vibrava nas lábios da gente, um sonho que a vida transformou em realidade. Aquele menino de olhos vívidos, que sonhava com o céu enquanto brincava nos telhados das casas do bairro, tornou-se uma lenda no mundo do audiovisual brasileiro. A vida adulta foi um caminho cheio de desafios e triunfos para ele, como para todos nós. Mas aquilo que o separou dos outros foi sua capacidade de transformar cada personagem que interpretou em algo único e inesquecível. Ele se transformava, vivia o papel, respirava a vida deles e os fazia vibrar dentro do seu ser. Pensamos em O Alto da Compadecida, onde ele desempenhou o papel de Bandeira, um personagem complexo e intrigante, cheio de força e paixão. Aquele olhar ardente,
a voz que vibrava na boca e aquela dança do ventre que se transformou em uma lembrança eterna. E como não esquecer o sorriso, uma luz no escuro, um olhar que falava mais do que as palavras. Mas Selton Mello não se restringiu às novelas, ele também dirigiu filmes, entre eles O Palhaço, que revela sua talentosa habilidade artística e a sua paixão pelo cinema. Um filme cheio de emoções intensas e belas metáforas da vida humana, que lhe rendeu reconhecimento nacional e internacional, tornando-se um símbolo de qualidade e autenticidade artística. E ainda em Underline Start por cima, o ator recebeu prêmios importantes, um tesouro que reflete o seu trabalho incansável e dedicado ao ofício que ele ama. Ele equilibrou perfeitamente popularidade e profundidade cultural, sem esquecer as raízes brasileiras, sempre em harmonia com os ritmos do samba, a música e o futebol. Selton Mello é uma lenda viva, um testemunho da força da vida, do sonho realizado e do amor pelas artes. Ele nos lembra que somos capazes de tudo, que nossa paixão pode transformar o mundo e torná-lo um lugar mais lindo, mais vivo e mais cheio de emoções. E aquele menino sonhador que brincava nas ruas do bairro tornou-se uma estrela no firmamento da cultura brasileira. A vida de Selton Mello foi um cântico à liberdade criativa, a uma jornada percorrida com paixão, coragem e respeito pelo ofício. Ao longo dos anos, ele se consagrou não apenas como um ator, mas como um verdadeiro artista do cinema e da televisão brasileira, capaz de transformar cada personagem em uma experiência única, uma obra-prima que viva nas fibras mais profundas de seus espectadores. O legado de Selton é a prova de que o poder da arte está na sua capacidade de transmutar vidas, de transformar sonhos em realidade e aventuras simples em epopeias vibrantes. Ele nos ensinou que não há nada impossível para quem se atreva a cair no abismo do desconhecido, a buscar novos caminhos e a enfrentar os desafios de um mundo em constante mutação. Com um olhar sensível e profundo, ele conseguiu elevar a televisão brasileira a patamares mais sofisticados, sem esquecer o público popular, cujos corações ele conquistou com histórias que tocam no sentimento mais íntimo do ser humano. A sua arte, marcada pela intensidade e pelo carisma inconfundível, é um testamento às emoções que vivem dentro de cada um de nós, aos sonhos latentes que dormem nas sombras da vida cotidiana. Selton Mello foi uma espécie de mestre dos sentidos, um alquimista do mundo interior que soube transformar o olhar, a voz, a expressão, em linguagens que falavam mais do que palavras. Seu legado é, acima de tudo, uma mensagem de amor à vida, ao cinema, às artes e à própria humanidade, um lembrete de que cada um de nós tem o poder de mudar o mundo por meio da criatividade e do compromisso com a arte. A sua memória, iluminada por milhares de luzes